Olá, eu sou o professor Rogério, então vamos dar início, a esse novo tema, que ele é a continuação, sobre as questões voltadas para a ocupação do território, a exploração do território, como é que esse território ele gera riquezas, de várias formas, Então nós trabalhamos a questão da agropecuária, da mineração, do extrativismo, a questão da exploração de minerais e de petróleo, e como isso impacta na sociedade de uma forma em geral. Então, antes de começar, esse debate, então é importante também frisar algumas coisas aqui, Então, nesse caso, como é que nós, seres humanos, nós impactamos, no ambiente, em todos os sentidos, levando em consideração, que nós fazemos parte de uma cadeia. Então, como é que isso influencia? E também, nesse caso, a cadeia aqui da construção de conhecimento. Então, já vou agradecendo aqui a todos, que vêm acompanhando o meu trabalho, a todos que vêm compartilhando, o meu trabalho com os amigos, com os parentes, com aqueles também que não são amigos, mas, continuam aqui trabalhando comigo. A questão, de curtir o meu trabalho, de compartilhar e de se inscrever, Porque analisando as ferramentas aqui do YouTube, nós chegamos aqui a uma conclusão do seguinte, que a maior parte de quem está acompanhando meu trabalho aqui não é inscrito no canal. Então é interessante que haja a inscrição, principalmente por conta da questão do engajamento e de que esses vídeos cheguem a mais pessoas, Principalmente sobre a questão do debate, da questão da discussão, do compartilhamento, de informações e de conteúdos voltados à geografia, a questão principalmente aqui sobre a questão da ocupação do espaço e quais são os impactos dessa ocupação dos espaços. Então, já vou iniciar aqui o último vídeo sobre esse assunto, que não se esgota, mas é bom a gente frisar que esse vídeo, ele é muito além do que a questão, do, da questão voltada para a produção do conhecimento. Então, dentro desse contexto todo, nós temos que pensar o seguinte, Então, qual é a perspectiva, de uma sociedade dentro do aspecto, da biodiversidade. Então, como é que a biodiversidade ela é importante dentro da construção do conhecimento? Então, analisando essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, então qual é o papel, o papel da biodiversidade dentro, da cadeia produtiva, da transmissão de energia, que os professores de ciências, eles sempre trabalham essa questão da cadeia de compartilhamento de energia, ela é importante para a manutenção dessa biodiversidade, Então, como é que ela vai funcionar dentro dessa realidade, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, para nós iniciarmos o nosso trabalho, então, observando essa imagem, nós conseguimos ver uma gama muito grande de espécies, Então, desde nós, seres humanos, que somos racionais, Então, esse é um ponto também a ser colocado, E os seres que são tidos por nós como irracionais. Então, todos nós temos direito a estar vivendo, com qualidade, E principalmente garantindo os direitos básicos de cada um de nós, sendo animais ou vegetais. Então, vamos dar continuidade aqui, Então, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Bem, então, dentro desse contexto todo, nós vamos falar um pouquinho aqui, sobre a questão do conteúdo, que o conteúdo é a biodiversidade no planeta, e a questão do objetivo do nosso vídeo aqui. Então, por quê? Por qual cargas d'água eu vou estar gravando esse vídeo aqui para vocês? Então, o que me motiva a isso? Então, no caso, analisar e examinar dados da biodiversidade do planeta, discutindo as contradições proteção e devastação e proteção e extinção. Então, analisar os dados da biodiversidade. Então, quais são os dados fornecidos pelas pesquisas sobre esse tema? Então, esse tema ele é importante por qual sentido? Então, esse tema ele é um ponto decisivo, principalmente para discutir a questão da proteção versus devastação, proteção versus extinção.
como nós estávamos falando num dos outros vídeos, então a questão da agricultura. Então, como é que nós podemos defender uma agricultura realmente sustentável? Né? Então, uma proteção em vez de desmatamento. A questão de quando nós temos essa agricultura, né, voltada para a economia, né, para a exportação. Então, também isso interfere na fauna. Então, a questão da proteção e a extinção de espécies vegetais e animais. Então, como é que isso vai ser dialogado? Né? Então, como é que isso ele é importante para nós entendermos o nosso debate aqui. Aqui nós temos, nesse caso, né, a habilidade que nós vamos estudar hoje. Né? Então, qual é a habilidade apresentada para que a gente possa chegar aos nossos objetivos? Então, essa habilidade é a seguinte: analisar e avaliar criticamente impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais, às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de análise, considerando o modo de vida das populações locais, entre elas as indígenas, as quilombolas e demais comunidades tradicionais, suas práticas do agroextrativismo e o compromisso com a sustentabilidade. Então, dentro desse contexto, nós estamos falando de diversidade biológica, né? Então, no caso, qual é o impacto das nossas atividades agroextrativistas sobre esses aspectos, principalmente das comunidades locais? Né? Então, no caso da biodiversidade, é que faz com que, né, as comunidades indígenas elas tenham uma cultura tão variada, uma cultura rica, né? Os quilombolas que ocuparam as regiões, que com conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, esses quilombolas eles foram construindo uma identidade, né, visando a produção local, né, levando em consideração que hoje nós temos várias comunidades quilombolas que ainda produzem os artigos de subsistência que eles usavam lá no período, né, onde a escravidão ela era mantida no país, e principalmente as comunidades tradicionais, no caso os ribeirinhos, os coletores de coco, entre outras coisas que são importantes na manutenção da biodiversidade, que é um ponto essencial para qualquer estudo sobre biodiversidade. Então, né, nesse caso, nós vamos refletir aqui sobre um documento importante, né? Então, refletir sobre as questões abaixo, né? Sobre a questão que nós vamos colocar aqui nos comentários, falando sobre defina com suas palavras o que é natureza. Nós fazemos parte da natureza? Então, vamos definir aqui, né? Então, comente aí comigo, né? Se você acredita que você faz parte da natureza e nós fazemos parte dela. Então, como nós definimos o que é natureza? Nós que vivemos em centros urbanos, muitas vezes, nós confundimos natureza com regiões que não foram tocadas ainda pelo ser humano, ou que sofreram poucas interferência da sociedade humana. Hoje no planeta, são poucas regiões que ainda não são manipuladas ou influenciadas pela ação humana, né? Mas hoje nós temos poucas dessas regiões. E nós fazemos parte da natureza, querendo ou não. A cidade faz parte da natureza, porque compõe um grupo de situações, né, que cria a dinâmica climática, a dinâmica biológica, e entre outros vários fatores que contribuem com o quê? Que nós fazemos parte da natureza. Qual a maior questão? É que o ser humano ele é capaz de transformar a natureza a partir das suas necessidades. Aí é que está o X da questão. Então, como a natureza está presente nos objetos que usamos, como é a sua relação com a natureza, como você imagina o planeta Terra daqui a 100 anos se continuarmos a consumir na velocidade que consumimos hoje? Então, nós temos que pensar o seguinte: quanto tempo o planeta ele demoraria para voltar à sua dinâmica que era antes da Revolução Industrial? Né? Então, quanto tempo demoraria para que isso ocorresse? Se hoje nós parássemos de emitir gases nocivos na atmosfera, se nós deixássemos de explorar os recursos naturais de uma forma predatória, então como é que isso ocorreria? E se por um acaso ocorreria? Né? Porque tem alguns pesquisadores que estão colocando um marco que a partir de um certo período não tem mais volta. Né? Então, nesse caso, né, a natureza, quais são os elementos da natureza que estão presentes no nosso dia a dia. Esse computador aqui é um exemplo, ele faz parte, né, ele fazia parte dos elementos, né, que compõem a natureza, a questão do plástico, do petróleo,
os metais que fazem parte dos componentes, que eram parte de jazigas, né, de minerais importantes, né? E hoje, né, eu fazendo essa análise, né, como o ser humano ele adora realizar análises apocalípticas, né? Então, o que aconteceria se nós não rompêssemos com essa escala predatória, né? Então, a gente sabe muito bem, vai chegar um certo momento que aquela projeção que o desenho Wall-E colocou, ela vai se concretizar. Então, nós não teremos recursos para sobreviver mais. Isso é um ponto a ser conversado aqui. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena análise de um documento chamado Carta da Terra, né? Então, aqui nós temos um resumo, o que mais ou menos a Carta da Terra ela está colocada para nós. Então, é interessante que seja lida, o documento ele seja lido, né, na íntegra, para que você possa ter os subsídios básicos para ter uma análise ou uma conclusão, né, positiva ou negativa sobre sua aplicatividade. Então, de acordo com a Carta da Terra, a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva como uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. Então, levando em consideração essa parte, essa síntese, né, desse documento, então a Terra, ele é um planeta, né, que ele tem várias questões que vai ser favorável à vida, né? Então, a localização dele na zona habitável da estrela mãe, que é o Sol, nós temos a questão da presença de água, a questão dos impactos que foram criados, o vulcanismo, a movimentação das placas tectônicas, a renovação do carbono. Então, tudo isso ajuda na manutenção da vida. E mais só que para que ocorra a vida, é preciso manter um equilíbrio entre todas essas forças. Não é à toa que antes mesmo do ser humano ocorreram alguns episódios de extinção em massa, provocadas, né, não por ações biológicas, né, ou por ações assim, ações conscientes, né? Então, nesse caso, as extinções em massas, elas foram ocorrendo por questões climáticas, por desequilíbrios causados por questões, né, de acidentes, né, geológicos ou não. Então, isso vai provocando essa discussão. Então, a Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Né? E a iniciativa para a criação da Carta da Terra começou em 1987, quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas publicou um relatório conhecido como Nosso Futuro Comum, né? Então, nós seres humanos, nós fazemos parte de uma teia de vida. Então, como é que nós temos responsabilidades para esse futuro comum? Então, nós não vivemos sozinhos, então nós precisamos manter a garantia de que as outras espécies também tenham direito, né, de vida plena e com qualidade, que é um ponto a ser conversado também. Então, não adianta pensar, o ser humano está no topo da cadeia alimentar hoje. Mas, né, o que isso propicia, né, dentro dessa vida, dentro dessa dinâmica predatória. E qual é o nosso compromisso ético, né? A ética é importante em todos os sentidos, não apenas na vida em sociedade, mas também de nos colocarmos como parte participativa dessa dinâmica. Então, a Carta da Terra ela vai dizer o seguinte: a capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade depende da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global, com seus recursos finitos, é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade e da diversidade e da beleza da Terra é um dos deveres sagrados da humanidade. Bem, então, nesse caso, qual é o nosso compromisso, né? Manter essa comunidade de vida, né? Então, comunidade, todos em comum, né? Então, em comum em uma unidade, né? Então, a comunidade, nesse sentido, né? Como nós somos parte da natureza, então, qual é o nosso papel fundamental? Levando em consideração que nós temos o modo racional, né? Então, vamos pensar da seguinte forma: o ser humano é o único animal do planeta
que ele tem como fonte a questão de acúmulo de recursos. Então, se você pensar bem, um leão, ele não vai matar mais do que um animal, né, para manter a sua comunidade ali de leões, né, no caso, ela alimentada, né? Então, o ser humano não, né? Então, há relatos, né, há estudos que mostram que quando houve o choque dos colonizadores com os primeiros colonos, né? Então, no caso, os colonizadores e os nativos, os povos indígenas, né? Então, houve um choque de realidade, porque os índios, né, aqueles que os colonizadores acreditavam que eram bárbaros, ignorantes, eles tinham prática de caça um pouquinho diferente do ser humano, ou dos colonizadores europeus. Então, eles não matavam fêmeas, eles não matavam jovens, né? Então, nesse caso, né, no caso de animais jovens e fêmeas, isso garante a conservação e a permanência da espécie para que eles possam ter alimento em um futuro breve e longo, né? Então, quando nós pensamos em manter esse sistema saudável, é tudo isso. Então, a ecologia rica, a variedade de plantas, né? Se nós formos pensar, cada planta, ela tem um papel fundamental dentro desse ecossistema, mantendo a água limpa e pura, né? Coisa que nós, aqui na cidade de São Paulo, nós temos rios importantes que são mortos, o Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí, entre outros, né? Então, por quê? Porque o crescimento desordenado da cidade vai fazer com que os nossos dejetos sejam atirados nesse rio de uma forma sem cuidado nenhum. E principalmente o ar, né? Então, o ar que nós respiramos está cada vez mais saturado e mais poluído. Então, a culpa é de quem? Né? Então, é importante priorizar tudo isso. E, principalmente, garantir a diversidade e a beleza da Terra é um dever sagrado do ser humano. O ser humano ele tem como compromisso ético e moral, né, garantir a preservação da natureza. Isso entra em conflito, em contraste com vários interesses, né? Então, quais são esses interesses? Interesses econômicos, interesses políticos e por aí vai, né? Levando em consideração que, né, a questão o desenvolvimento da economia, ela é superior ao direito à vida das outras espécies, segundo alguns economistas, né? Segundo alguns políticos e pessoas, né, do nosso dia a dia. Mas qual é o papel ético do homem? É esse. Então, vamos definir aqui o que é biodiversidade. Então, a Convenção sobre a Biodiversidade, a CDB, define que diversidade biológica ou biodiversidade como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, o ecossistema terrestre, marinho e outros ecossistemas aquáticos, e com complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Então, vamos lá. Então, no caso, o que é biodiversidade? É tudo aquilo que está presente dentro do ecossistema. Então, dentro do ecossistema, nós temos uma quantidade imensa de relações e de indivíduos. Então, nesse caso, uma planta. Qual é o papel daquela planta ali? Né? Então, uma planta, ela pode ser uma árvore, ela pode ser alimento de uma espécie de animal, ela pode ser refúgio dessa espécie de animal, e essa planta, ela também pode garantir, né, a sobrevivência de outras plantas. Então, nesse caso, a biodiversidade ela trabalha a relação entre esses indivíduos. Então, no caso do ecossistema, então, um sistema voltado para que todos tenham a oportunidade de ter a sua vida respeitada. E a questão da sobrevivência, né? Levando em consideração que para que um viva, alguém tem que morrer, né? Então, a transferência de energia. Qual a maior questão? É não gerar desequilíbrio dentro dessa transferência de energia, né, que é importante nós frisarmos aqui. Esse, esses dados foram fornecidos, né, pela questão da convenção, né, que ocorreu no Brasil em 2000. Isso é importante da gente, né, trabalhar e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, então, o conceito de biodiversidade engloba, né, todos os recursos biológicos, genéticos e seus componentes, bem como complexas relação do ecossistema e habitats, assim como o processo que resulta dessa diversidade, como a fotossíntese, o ciclo dos nutrientes e polinização. Ela é responsável pelo equilíbrio e pela estabilidade dos ecossistemas e pode ser mensurada
usando-se diferentes unidades de medida, né, em diferentes níveis de organização biológica, como genes, indivíduos, população, espécies, grupos funcionais, comunidades, habitats, paisagens e biomas. Também pode ser medido em número, volume, biomassa, área, entre outros. A biodiversidade é fonte para o uso econômico e sustentável, atual e futuro para a biotecnologia e a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais. Bem, então, analisando isso aqui, nós temos que levar em consideração algumas práticas que prejudicam esse ecossistema. Então, quais são essas práticas? Então, quando nós analisamos hoje a questão de que nós estamos ocupando cada vez mais espaços que não deveríamos, isso é importante, nós modificamos os ciclos, né, da natureza. No caso, né, a fotossíntese é um exemplo, né? Então, quanto menos plantas, menor a fotossíntese. No caso, ciclos, né, do carbono, o ciclo climático, o ciclo das chuvas, entre outros, vai fazendo com que isso seja modificado e punindo a todos, né? No caso, a questão de modificações nos ecossistemas a partir das atividades humanas, né? E também a questão né, de que habitats estão sendo totalmente devastados e as paisagens estão sendo transformadas. Entre uma das questões mais gritantes é a questão do uso indiscriminado de agrotóxicos, que são, né, responsáveis por vários tipos de doenças que o ser humano anteriormente ao seu uso não sofria e que hoje está sofrendo. E também, né, a questão da quando nós aplicamos agrotóxicos sem nenhum controle, ou palavrinha difícil, né? Então, no caso, sem controle nenhum, algumas espécies de insetos são atingidos e isso faz com que a polinização ela seja interrompida. Como no caso do seguinte, eu tenho um pomar, eu sou um produtor de laranja, eu preciso que os meus laranjais eles sejam polinizados. Então, eu preciso das abelhas. Se eu colocar um tipo de pesticida que é para matar alguma praga, assim, de uma forma ou de outra, nós temos a questão, né, da população de abelha é, dizimada em algumas situações, e com isso prejudica a própria polinização dos laranjais, né? Isso é um problema. Qual é a solução? Buscar, né, medidas, né, biológicas, né, então colocar inimigos naturais, né, daquelas pragas nos laranjais para que sejam totalmente, né, ecologicamente correto, né? Então nesse caso, né, os próprios predadores dessas pragas como uma forma de garantir a qualidade da produção agrícola e sem afetar outros tipos de cultivo, que nem no caso, né, as abelhas. Então, se eu sou um produtor de mel e eu tenho as minhas abelhas que precisam da flor da laranja para coletar o pólen e o mel, se um produtor de laranja ele usa agrotóxico de uma forma indiscriminada, isso causa problemas na minha atividade econômica. Então, isso vai prejudicando a cadeia produtiva também, né, meu amigo? Então, é importante nós frisarmos isso também. Aqui nós temos um mapa fornecido pelo IBGE, que é um mapa que mostra a questão da distribuição da biodiversidade pelo planeta. Então, com um tom de verde mais escuro, né, é aonde se concentra a maior parte da biodiversidade do planeta, ou o maior número de espécies vegetais e animais em cada região. Então, nós vemos aqui, principalmente aqui onde nós estamos localizados, né, então aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio e o Equador, né, onde se concentra a maior parte da biodiversidade do planeta, levando em condição ou em consideração as condições, né, biológicas e climáticas para isso. Então, é importante nós frisarmos esse papel importante do nosso país. Então, segundo a análise daquele mapa, né, os dados do IBGE, qual é o nível de biodiversidade do Brasil? Né? Então, no caso, a biodiversidade do Brasil ela tem um papel fundamental, né, nessa cadeia aí. Então, uma resposta pessoal. O que faz o Brasil um país rico em biodiversidade?
né? Então, o que você acredita que faz o Brasil ele ter essa característica tão impactante na questão da quantidade de espécies animais e vegetais no planeta? E como proteger a biodiversidade do país, né, sem prejudicar a produção de alimento, a extração de matéria-prima necessária na estrutura do desenvolvimento do país? Então, como é que nós podemos continuar produzindo, né, artigos agrícolas, mas sem danificar, sem prejudicar essa dinâmica natural? Então, as respostas a gente tem que pensar da seguinte forma. Então, no caso, o Brasil, segundo o IBGE, ele reúne 20% de todas as espécies de planta e animais que estão presentes no planeta hoje, né? Então, são mais de 103.870 espécies de animais descritas e cerca de 43.020 espécies de plantas, fora aquelas que não foram catalogadas. Então, a diversidade biológica brasileira é resultado da combinação de fatores como clima tropical, diferentes formações geológicas, os variados ecossistemas e a extensão territorial e a influência nas correntes marítimas. Então, vamos por partes. Primeiro, clima tropical, né? Então nós somos cortados pelo Equador ao norte e um pouco mais ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio. Então nós temos um território, né, ali considerado tropical e temperado. Então tropical mais ao norte, temperado mais ao sul. Então isso faz com que a diversidade de plantas, né, seja exuberante, né? Então quando o Caminha ele chegou aqui no Brasil, né, o Caminha junto com o Pedro Álvares Cabral, ele colocou lá na carta que ele mandou para o rei, né, dizendo das maravilhas, né, que eles encontraram aqui. Não é à toa que aqui era chamado como um paraíso tropical. Então é importante nós frisarmos isso, por quê? Porque o Brasil ele tem essa questão voltada para o clima. O clima favorece tudo isso, né? Então nós temos áreas extremamente tropicais ao norte, né? Nós temos florestas extremamente úmidas. A formação geológica também é um ponto bem interessante, né, por conta da geologia, da Cordilheira dos Andes, que fica à margem da América do Sul. Cria-se uma condição extrema da criação que nós chamamos de rios voadores. Então, o potencial da floresta amazônica em evaporar água e as condições climáticas faz com que aquela umidade ela seja distribuída pelo território. Então, as chuvas, elas são importantes porque elas chegam até nós, né? Lógico que com as transformações, né, causadas pelo homem, né, isso vai provocar mudanças extremamente sensíveis no clima. Então, a diminuição da oferta de chuva no sul e no centro-sul, a questão isso vai começar a prejudicar não apenas o ecossistema, mas também a produção agrícola que nós tanto nos vangloriamos, né, de conseguir realizar a nossa independência, né? Esse é um ponto. Bem, então, a variedade dos ecossistemas, né? Então, nós temos dentro dos nossos biomas ecossistemas variáveis de todos os tipos, né? Então, nós temos também essa questão dos biomas, que é um ponto essencial por conta da nossa extensão territorial. Então, o Brasil é um país tido como continental e principalmente a influência das correntes marítimas, né? Então, o Atlântico Sul, ele tem uma circulação de água bem expressiva, né? Então, isso faz com que o clima ele seja bem regrado nesse sentido, né? Até o homem começar a interferir drasticamente nesse sistema, né? Então, isso prejudica a circulação de água no Atlântico e isso vai prejudicar a organização do clima aqui, né, no Brasil. Então, a dois, né, a questão da biodiversidade. Como nós podemos preservar essa biodiversidade? Então, em países como o Brasil, ao mesmo tempo que manter uma produção de alimentos e a extração de recursos naturais, é um desafio complexo, mas não impossível. Algumas abordagens estratégicas podem ajudar a conciliar os objetivos econômicos e ambientais. Investimentos em agricultura sustentável, uso de recursos naturais, os incentivos econômicos e financeiros para produtores sustentáveis e a oferta da educação ambiental e conscientização, incentivos, investimento em pesquisa e inovação, entre outros. Bem, então, um ponto aqui. Então, o Brasil é um país, né, que se orgulha pelo seu agronegócio, né? Nós temos um agronegócio bem expressivo.
Então, dentro desse contexto, como nós podemos garantir a biodiversidade e, né, essa produção econômica que mantém, né, parte do, né, mantém o país economicamente ativo? Então, nós temos que pensar em formas mais dinâmicas, né, da produção agrícola. Então, uma agricultura de rotação, uma agricultura que seja entre a floresta, né? Nós temos que conciliar alguns tipos de produção, de produções que não são agressivas ao solo, uma reforma agrária realmente efetiva, levando em consideração que no Brasil existe uma grande concentração de terras na mão de poucos proprietários. Então, isso é um ponto também importante, porque os dados, né, fornecidos, que nós já vimos discutindo lá atrás, que a maior parte da produção agrícola ela é feita por minifúndios, né, então pequenas propriedades. Então, isso é um ponto que nós devemos levar em consideração. Então, nós temos terras também aqui no Brasil que são pouco exploradas economicamente de uma forma eficiente, né? Então, muito dessas terras são mantidas como parte da especulação imobiliária. Isso é um problema a ser debatido em todos os sentidos, né? Que é um ponto que se discute muito no Brasil até os dias de hoje. E o porquê isso não tem a sua solução? Não há interesse, né? Ou o interesse, ele é muito mais para inglês ver do que realmente colocado em prática. Bem, então nós temos aqui, né, esse cientista, no caso é o Norman Rios, que ele cunhou o conceito de hotspot, que na época apontava alguns pontos caracterizando tanto o nível de, né, excepcionais de endemismo quanto os níveis sérios de perda de habitats. Então, esse senhor aqui, ele vai criar o conceito, né, que nós vamos definir agora, né? Então, o conceito que ele vai trabalhar é a questão de como é que nós vamos lidar com essa perda de habitats. Então, no caso, como é que o ser humano ele é responsável pela destruição dos habitats. Então, essa questão existe sobre quais são os níveis desses habitats, qual a influência desses habitats ali na região e como tudo isso influencia na dinâmica da natureza de uma forma global. Aqui nós temos um gráfico, né, tirado da matéria, né, da bioeconomia da faculdade da USP. Então, o texto, ele está aqui no link, eu vou colocar nas referências do vídeo. Então, é importante pensar qual é o impacto, né, da perda de floresta nos últimos anos. Então, no caso, o gráfico aqui, ele mostra, né, a perda de floresta primária, então aquelas florestas originais que vão acarretar, né, mudanças significativas nos habitats, principalmente a partir, né, de 2002 até 2021. Então, nós vemos dentro né, desses ciclos também a questão que a partir de 2016 houve um salto expressivo, né, se aumentou, não que antes era menor, mas houve um salto expressivo, principalmente no nível de queimada, levando em consideração que a barra verde representa a perda não relacionada a incêndios, a vermelha ela representa a perda relacionada em incêndios. Então, nós vemos que a partir de 2016 houve um crescimento nos incêndios, nas queimadas dessas florestas primárias. Isso significa o quê? Que essas matas estão sendo substituídas, mas substituídas por quê? Né? Então, estão sendo substituídas para pastos, para o cultivo de soja, entre outros tipos de commodities que são valorizados no mercado externo. Qual o maior problema disso? Né? Aonde está sendo afetado esse contexto? Onde está sendo afetado essa mata primária? Né? Então, a mata primária que está sendo devastada é a mata, né, onde compõe o território que nós denominamos de Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal ele vem sofrendo muito com esses impactos. E isso é um problema, né, a ser conversado. Então, qual é o nosso papel dentro dessa realidade para garantir ainda a biodiversidade em nosso país, né? Porque nós temos um compromisso ético muito importante, né? Então, o Brasil, ele detém 20% de todas as espécies vivas do planeta. Então, nós temos um compromisso ético bem importante e bem impactante, né, nesse período, que leva a nós a esse choque de realidade. Então,
uma imagem que mostra a biodiversidade, a questão da riqueza dessa dinâmica entre a troca da vida, entre outras questões, e aqui a ação humana, que tem o globo terrestre no meio de um monte de lixo, né? Então, de um depósito de lixo, de um aterro sanitário. Então, como é que é a contradição entre os dois, né? No caso, a riqueza, né, da biodiversidade e as nossas ações predatórias do outro lado. Então, como é que esses dois interesses eles vão entrar em choque nesse momento, né? E nós temos que tomar partido. Ah, mas eu não tenho poder para isso. Então, nós temos pressionar os nossos governantes. Então, ó, o ano passado nós votamos para deputado, para senador. Então, qual é o nosso papel? Mandar um e-mailzinho lá para o nosso deputado dizendo: e aí, fião, o que é que você fez pelas promessas que você colocou lá atrás? O que é que você pensa sobre essas questões ecológicas e sustentáveis? E aí? Me dê o seu posicionamento. Nós temos que cobrar sim. É importante pensar nisso. Bem, então aqui nós temos a questão das referências do vídeo, né, que é importante nós frisarmos, né, que tudo isso é baseado nesses conteúdos, e esses conteúdos é que vão ser usados para, né, que sejam cobrados de vocês em provas futuras ou na criação de uma consciência mais, é, a consciência ecológica voltada ao nosso papel dentro desse sistema. Bem, então era isso. Agradeço a todos aqui pela paciência, né, e pela atenção. O debate ele é importante, o debate ele não pode ser cessado, né? Então nós temos sempre que estar atentos às transformações que o nosso mundo vem passando e principalmente qual é o nosso papel dentro dessa dinâmica. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, gente, agradeço aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você acredita que outras pessoas merecem, né, ou precisam né, dessas informações, participar desse debate, né, então compartilhe aqui o meu canal. E, né, aqui fica sempre o meu convite, porque o estudo sempre é um bom convite. Muito obrigado e até a próxima.